Olá pessoal, aqui é Felipe Pires, professor de Metodologia Científica, e o tema desse vídeo aqui é como fazer referenciação. Aqui nós temos, veja só, a referência bibliográfica, né? A bibliografia de um livro. O livro é de um autor chamado Jeremy Bentham, um filósofo inglês da escola do utilitarismo, que fundou, né, a escola do utilitarismo. Temos o nome do livro, que é Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, editora Abril Cultural, editora de São Paulo, edição de 1974, da coleção Os Pensadores. Muito bem, aqui em cima nós temos a imagem que é do início do livro, são os dois primeiros parágrafos do livro. E digamos assim que nós estejamos no nosso trabalho trabalhando com essa parte do livro. Quais são as formas, né, de fazer referência e citação que nós temos, né, que a ABNT ela nos permite, digamos assim. Vamos pensar o seguinte: a primeira forma de fazer a referência a esse autor é não citando, digamos assim, ele diretamente nas palavras dele, mas você simplesmente dizendo a informação que você extrai dele, né, que você quer extrair dele, com suas próprias palavras. Então vamos ver o seguinte, ele fala aqui no início o seguinte: a natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Ao trono desses dois senhores está vinculada, por uma parte, a norma que distingue o que é reto do que é errado, e por outra, a cadeia das causas e dos efeitos. Os dois senhores de que falamos nos governam em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos, em tudo o que pensamos, sendo que qualquer tentativa que façamos para sacudir este senhorio, outra coisa não faz senão demonstrá-lo e confirmá-lo. Através das suas palavras, o homem pode pretender abjurar tal domínio, porém, na realidade, permanecerá sujeito a ele em todos os momentos da sua vida. Veja, aqui tem algumas informações. A primeira informação é que, para Jeremy Bentham, aquilo que domina o homem, né? Tudo que o homem faz, ele faz através do domínio da dor e do prazer. Então, veja, nós podemos falar com nossas palavras da seguinte forma: tudo o que o homem faz, ou melhor, vamos botar assim, o ser humano faz, o faz guiado pela dor ou pelo prazer. Bom, eu retirei essa informação do texto, né, mas eu escrevi com minhas palavras, digamos assim, eu compreendi o que ele falou e falei, né, com minhas palavras como se tivesse, digamos assim, imagine que você está contando o enredo de um filme para um amigo seu, né? Então você vai contar o filme com o que você lembra, né, com as suas palavras.
Então eu posso continuar dizendo que nada mais guia o homem ou influi nos seus atos senão, vamos botar assim, esses dois sentimentos. Bom, eu retirei essa afirmação, essa informação, digamos assim, do livro do Jeremy Bentham. Quem está falando isso? É o Jeremy Bentham, né? Só que aqui, quem está falando, nessa parte aqui, quem está falando isso sou eu. Só que eu quero dizer que eu retirei essa informação de um outro lugar, né? E eu quero dizer de onde eu retirei essa informação. Então, simplesmente, eu venho aqui e utilizo o sistema chamado autor data. Veja, o nome desse sistema é autor data. Existem dois sistemas de referenciação, na verdade. Existe o nosso autor data e o sistema por notas de rodapé. São os dois sistemas que a ABNT permite. O mais comum, 90%, digamos, das revistas acadêmicas e etc., vai pedir o sistema autor data. Então, é esse que eu vou ensinar para vocês. O de nota de rodapé, depois, se vocês quiserem aprender, vocês aprendem por conta própria. Então, o que é o sistema autor data? É muito simples. Quem é o autor? É o Bentham. Então, eu coloco simplesmente o sobrenome aqui, ó. Eu tenho o Jeremy Bentham. Primeiro vem o sobrenome, depois o nome. Então, eu coloco aqui, ó, Bentham. E aí, ó, eu vou colocar a data, separando o autor da data uma vírgula, né? Então, eu coloco Bentham, vírgula, e qual é a data que eu tenho aqui? 1974. Então, Bentham, vírgula, 1974. E o ponto vem logo aqui depois. Ou seja, essa é a maneira mais simples assim de utilizar o sistema autor-data. Vem entre parênteses, né? Autor, vírgula, ano. Autor, vírgula, ano. Muito bem, mas eu posso fazer de outra forma. Eu posso citar, já fazer a referência ao Bentham já no parágrafo. Então eu vou abrir aqui um segundo parágrafo e eu vou falar coisas do tipo, eu posso falar assim, por exemplo, para Jeremy Bentham, ou eu posso falar segundo Bentham, de acordo com Bentham. Vejam, eu posso utilizar o nome todo do autor, ou então o prenome e o sobrenome, ou eu posso utilizar simplesmente o sobrenome do autor. O que eu não posso fazer é utilizar o primeiro nome. Para Jeremy, aí ninguém sabe quem é Jeremy. Mas só o sobrenome pode, né? Então, por exemplo, eu botei aqui, ó, as formas mais comuns de se colocar. Para Jeremy Bentham, segundo Bentham, de acordo com Bentham. Vou seguir aqui nesse de acordo com Bentham. E
vou colocar essa informação que eu encontro aqui. Ao trono desses dois senhores está vinculada, por uma parte, a norma que distingue o que é reto do que é errado, e por outra, a cadeia das causas e dos efeitos. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Nessa parte aqui, a norma que distingue o que é reto do que é errado. Que é a dor e o prazer que definem a moralidade do ser humano, né? Digamos assim, a moral. É através da dor e do prazer que o homem, para Jeremy Bentham, ele distingue o que é certo do que é errado. Então, eu poderia colocar assim, de acordo com Bentham, o ser humano define o que é certo e o que é errado com base exclusivamente na dor e no prazer. Vejam só, eu estou dizendo a mesma coisa que o Bentham disse aqui, só que eu estou dizendo com minhas palavras. Só que, veja, aqui, quando eu falo de acordo com Bentham, eu estou falando mais explicitamente que foi Bentham que disse esse negócio, que disse essa informação. Aqui eu estou dizendo que eu retirei essa informação, né, eu estou dizendo isso porque eu li o livro de Bentham. Aqui eu estou sendo mais explícito e dizendo, olhe, o Bentham falou isso aqui, mas eu estou falando com minhas palavras. Por quê? Porque eu estou utilizando a referenciação onde eu falo com minhas próprias palavras. Então, como eu já coloquei o Bentham aqui, eu simplesmente venho aqui ó, no sistema autor-data e coloco a data. 1974. Então veja, de acordo com Bentham, 1974, o ser humano define o que é certo e o que é errado com base exclusivamente na dor e no prazer. Então veja, aqui eu estou falando, repetindo mais uma vez, eu estou falando com minhas próprias palavras, mas dizendo o que Bentham falou. Então eu posso fazer dessa forma, colocando o nome de Bentham aqui no final do parágrafo. E aqui, se eu já cito o nome do autor, eu posso simplesmente já colocar a data. Mas então, como é que eu vou fazer? Vamos dizer assim, como é que eu vou fazer? Eu vou apagar esse aqui para dar mais espaço para a gente. Como é que eu faço para colocar uma parte, né, de Jeremy Bentham exatamente nas palavras que ele falou, né? Então, eu posso fazer da seguinte forma, veja. Existem duas formas. A primeira é para citações curtas. Isso aqui, quando eu falo nas minhas próprias palavras e coloco de onde eu tirei, eu chamo de referenciação, tá? Eu estou dizendo qual é a referência que eu estou falando. Agora, quando eu vou colocar nas próprias palavras do autor, aí eu estou fazendo uma citação do autor, né? Estou citando o que ele falou. Então, veja, eu vou fazer simplesmente o seguinte: para Bentham, e venho aqui, ó,
vou copiar essa primeira frase para Bentham. Aí eu venho aqui e veja, detalhe, o que eu copiar do livro tem que ser exatamente igual ao que está no livro, não mudando nada. Então, ó, veja, para Bentham eu coloco uma vírgula aqui, mas como aqui começa com letra maiúscula, eu vou entrar com a letra maiúscula. Então eu venho, a natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Aí eu posso continuar escrevendo a partir disso, né? Então eu vou escrever essa é a premissa mais elementar do utilitarismo. Aqui eu continuei escrevendo e eu poderia continuar escrevendo o meu parágrafo, né? Mas veja, aqui eu coloquei entre aspas, né, a citação exatamente como o autor coloca, né? Aí como é que eu faço nessa parte? Eu vou colocar o seguinte: quando é citação mesmo, eu coloco a data e a página da qual eu tirei. A página eu vou colocar simplesmente P ponto. Mesmo que seja um intervalo de página, vai ser P ponto. Não tem PP, não tem PS, nada disso. Então a página, e aí eu coloco página 7. Eu estou dizendo o seguinte: eu retirei essa citação aqui da página 7 do livro de Bentham. Veja, essa citação poderia ser colocada aqui nesse formato também, nesse outro formato. Veja, eu vou partir para esse formato. Ele fala o seguinte: os dois senhores de que falamos, quem são os senhores? A dor e o prazer. Então, eu venho aqui e já boto a dor, deixa eu tirar o negrito, a dor e o prazer. E aqui eu já emendo dessa parte. Nos governam em tudo o que fazemos, o que dizemos, em tudo o que pensamos. E vou parar aqui nessa parte. Então, vejam bem, a dor e o prazer nos governam em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos, em tudo o que pensamos. Fechei a citação, o que é que eu vou colocar? Eu não coloquei para Bentham, segundo Bentham, nada disso. Então eu vou aqui e vou colocar neste formato, da seguinte forma. Eu venho aqui, ó, Bentham, 1974, do mesmo jeito, só que
eu vou colocar, como eu coloquei uma citação exatamente nas palavras do autor, uma citação entre aspas, eu venho e coloco a página, da mesma forma que eu fiz aqui. Da mesma forma que eu fiz nessa parte. Então, eu venho aqui, ó, página 7. E fecho o meu parêntese. Ótimo. Então, nós já vimos 4 maneiras, né, de referenciar ou citar. E aí tem a quinta maneira. Qual é a quinta maneira? É o seguinte. A citação, ela só vai vir dessa forma, entre aspas, se a citação, ela for, o tamanho dela for até 3 linhas. Ou seja, se ocupar até 3 linhas, digamos que seja esse tamanho aqui, eu posso colocar entre aspas. Se for maior do que 3 linhas, eu vou ter que fazer de um outro jeito. Então, digamos que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar vou citar esse segundo parágrafo inteiro aqui. Como é que eu vou citar esse segundo parágrafo? Digamos que eu chegue aqui e fale, segundo Jeremy Bentham, aqui ó, eu pulo uma linha e começo a escrever, sem aspas, os dois senhores de que falamos nos governam em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos, em tudo o que pensamos, sendo que qualquer tentativa que façamos para sacudir este senhorio outra coisa não faz senão demonstrá-lo e confirmá-lo. Confirmá-lo através das suas palavras, o homem pretende abjurar tal domínio. Bom, eu vou parar por aqui, que é só por questão de exemplo mesmo. Então, digamos, eu já passei das 3 linhas, né? Eu tenho aqui 4 linhas. E digamos que aqui eu pulo outra linha e começo um novo parágrafo. Aí, o que é que eu vou fazer com essa parte aqui? Eu vou selecionar esta parte, somente esta parte. Coloco no parágrafo o espaçamento simples. Depois eu tenho que diminuir o tamanho da letra. Eu vou diminuir de 12 para 11. E aqui eu tenho que dar um recuo de 4 centímetros. Ou seja, nós chamamos isso aqui de citação com recuo. 4 centímetros. Então fica exatamente dessa forma. E aí, como é que eu faço a citação? Como é que eu coloco? Aqui eu posso colocar das duas formas que nós vimos, né?
Segundo Jeremy Bentham, aí eu venho aqui, ó, ano, página 7, e aí está dizendo, ó, que essa parte aqui foi Jeremy Bentham que falou que está exatamente igual ao livro na página 7 do livro. Mas eu posso fazer de outra forma também. Eu posso simplesmente, digamos que eu não coloque aqui, eu venho aqui no final e faço desse modo aqui que nós vimos. Eu venho e coloco Bentham, 1974, página 7. Pronto. Aí está citado, né, está feita a citação, digamos assim, dizendo, né, de onde essa citação foi tirada. Foi tirada do livro de Jeremy Bentham, de 1974, da página 7. Bom, pessoal, então é isso. O básico, digamos assim, das referências e citações é esse. Aí aqui tem um detalhe, né, que aqui tem uma parte grifada. E essa parte grifada era do próprio livro. Então, se era do próprio livro, como eu tenho a obrigação de colocar exatamente como está no livro, eu posso deixar assim, simplesmente não falar nada, ou posso botar um ponto e vírgula e dizer, deixar mais claro que o grifo é do autor. Agora veja, digamos que eu quero grifar uma parte que não é do autor. O que é que eu posso fazer? Digamos, eu vou grifar isso aqui. O que dizemos? Eu pego e grifo. Coloco aqui em negrito, né? Aí eu vou falar o quê? Vou colocar aqui ponto e vírgula e boto, ó, grifo nosso. Grifo nosso. Eu estou dizendo que eu mesmo grifei essa parte. Não foi o autor que grifou. Não está no livro dessa forma, né? Foi eu que grifei. Bom, então é isso, pessoal. O básico de referenciação é esse. Isso aqui é muito importante para quem vai fazer um trabalho acadêmico e muita gente demora muito para aprender isso, né? Quando é uma coisa bastante simples. Deixa eu só dizer mais uma para vocês. Digamos assim, vamos fazer de conta que o Jeremy Bentham ele está citando, né? Digamos assim, vamos dizer que nós encontramos essa parte em um outro livro. Um livro, digamos assim, eu vou pensar num autor aqui, um John Stuart Mill, né? Digamos que John Stuart Mill, ele citou dentro do livro dele exatamente esta parte, e eu estou tirando esta parte não do Bentham, mas do Mill. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, ó, Bentham, Apod, Mill. Digamos que o ano do livro de Mill seja 1982, página 46. Bom, é como se fosse livro dentro de livro, né? Uma citação que está em outro livro. Então,
Veja, digamos eu colocando essa referência, esse tipo de referenciação, eu estou dizendo que quem escreveu aquilo foi o Jeremy Bentham, mas que eu li o Upward Mill, eu peguei aquilo no livro de Mill. E aí eu estou dizendo qual é o ano do livro de Mill. Digamos que eu coloquei o livro de Mill aqui nas referências, né? Fazendo de conta e dizendo qual é a página da qual eu tirei a informação, né? A citação. Bom, então é isso, pessoal. Finalmente, né? Vou encerrar. Esse aí é o básico, né? Da referenciação e da citação. E um grande abraço e até a próxima.